eu poderia ter ficado, poderia ter roubado, poderia ter te enganado. Milhões de coisas eu poderia fazer como eu. E eu não fiz. Então aqui eu tive uma emoção que diz respeito, primeiramente, à minha clausura operacional. Então a emoção verdadeira que eu senti, eu associei a ela, porque aqui é sangue, eu associei a ela uma palavra, um valor, chamado honestidade. Aprendi a ser honesto. Tu nasce honesto? Não. Tu nasce com a biologia de ser honesto, mas não que tu seja honesto. Tu tem que aprender a ser honesto. Honestidade é uma emoção secundária. E aí quando eu fiz a gestão, a ação de devolver aquilo para ti, então você tem três coisas aí: a emoção, a ética, que é a honestidade, e a estética, a ação que decorreu, que foi a entrega. Isso que eu ia perguntar agora, a relação nesse exemplo, né, da ética e estética. Então a estética é sempre a ação, claro. Olha essa sala aqui. Olha a estética da sala. Tá entendendo aqui? Tu tá vendo a estética da sala, Melo? Tá vendo? Sim. É uma estética, né? Diferente do que tá. Claro. E daí? E daí? Por conta da nossa ética. Claro, cara, por conta da ética desse curso, por conta da ética que está sendo compartilhada. E da emoção também. Claro, da emoção, ou seja, da emoção que é se reunir em círculo, que é a coisa mais antiga, mais maravilhosa entre os iguais. Somente os iguais se reúnem assim, se olhando. Luxo? Não, é que a gente estava com trabalho numa escola, e depois do nosso trabalho que a gente fez com os alunos, a gente fez uma reunião no ciclo também, e eu falei sobre a igualdade, que às vezes os alunos sentem uma diferença do professor contra ele. Então, essas três palavrinhas, cada uma delas, elas vêm do campo teórico da transdisciplinaridade, os níveis de realidade, a teoria da complexidade e a lógica ternária. Cada uma delas, nós vamos trabalhar no texto como uma emoção. Então, essa é a diferençazinha que eu estou querendo que vocês peguem agora para essa pedagogia. Eu estou escrevendo um texto que seria aquele texto de transição, lembra que eu fiz lá para tentar mostrar que nós este curso que nós vamos começar hoje, ele não é um curso, digamos, sobre a teoria da transdisciplinaridade, em estrito senso. Ele é um curso sobre a perspectiva pedagógica da teoria transdisciplinar. Então, Nancy, a transdisciplinaridade ela se diferencia, por exemplo, Melo, da Inter, pela robustez teórica dela. Ela não teria condições de ter surgido antes da teoria da complexidade. Então, precisou Morin trabalhar e chegar até 2000 e pico lá com os 6 volumes, para que a teoria da complexidade fosse assumida como um pilar da transdisciplinaridade. Nenhum outro modo de produção de conhecimento tem essa robustez teórica. Então essa é a ideia da robustez teórica que a trans tem, diferente das outras. Eu ia falar até no meio que você mandou, né? O que a gente viu até agora está numa pontinha aqui. Tá perfeitamente, encaixadinha aqui, né? E também não dava para ter visto a trans antes, porque nós precisávamos da complexidade. Isso aqui é legal, né? Essa é a transição que nós estamos fazendo. Tudo que a gente trabalhou na pedagogia do viver,
na lógica complementar, está aqui no nível de realidade. Porque o que o Basarab vai colocar como primeiro eixo da transdisciplinaridade é essa ideia da irredutibilidade dos níveis de realidade. E nós trabalhamos isso lá no Bloom, lá na natureza física, na natureza biológica tem lá o DNA e a coerência, e na natureza humana tem a própria estrutura binária dos nossos sistemas. Então, essa ideia de níveis de realidade significa que tem uma matéria dentro da outra, né? Que é, de certa forma, a mesma estrutura da complexidade. Tem uma complexidade dentro da outra, né? Então, e finalmente a lógica ternária, que é o novo aqui, que vocês ainda não viram, e que nós vamos trabalhar um pouquinho mais devagar isso aí. Depois eu vou fazer um desenhozinho ali, um quadro, para ajudar a compreensão. O que é a lógica ternária? Já que a lógica binária, essa nós temos uma convivência bastante boa, né? A lógica binária é a base da dialética, por exemplo, onde você tem os contraditórios, homem, mulher, noite, dia, frio, quente, né? Enfim, 0 e 1, entende? Então essa é a lógica binária que foi estabelecida lá por Aristóteles em 400 a.C., 330. Então esses três eixos teóricos da transdisciplinaridade serão traduzidos pedagogicamente como, primeiro, níveis de realidade, a emoção que cada um de nós, a emoção do humano, e reconhecer o seu religar consigo mesmo. Isso é uma emoção. Então, quando tu consegue te imaginar quanticamente, biologicamente, psiquicamente, você adquire esse conhecimento e essa consciência neurológica e imunológica, você entra num campo de impossibilidade de sua própria redução. Você se nega a ser considerado, ou você mesmo se tratar, como um ser humano diminuído. Eu sou só razão, eu sou só emoção. Não, você não é mais isso. Você está com uma outra visão de você mesmo. Fundamentalmente, o religar consigo mesmo significa que você reconecta o sistema neurológico com o sistema imunológico. Quem viu aquele filme O Senhor das Armas sabe assim, né, do que eu estou falando. Pô, durante a noite o cara era um marido maravilhoso, um pai, né? E durante o dia o cara vendia e matava a gente no mundo inteiro. Com o Nicolas Cage. O Senhor das Armas, né? Tem aí nos vídeos, é muito interessante ver aquele filme. Deve ter na internet. Deve ter na internet. Ali tu vê bem isso que nós estamos falando, do Mohan fala toda a vida, que é da desconexão, da disjunção. Ele não se comunica em todo o sofrimento que ele causa, a mortandade, meu Deus, aquilo não chega no imunológico. Quando ele chega em casa, meu amor, minha criança, e ele é verdadeiro. Até quando a mulher deixa dele, ele entra em parafuso, ou briga com ele, mas não está ligado uma coisa com a outra. São duas éticas antagônicas. Pois sei lá, cara, o que é aquilo? Eu acho que surgiu da obrigação do homem ter que ir à guerra, né? Porque tornou-se, né? É uma obrigação, né? Então eu acho que essa disjunção começou nesses períodos, né? Que o homem era obrigado a ir lá e a matar, e depois chegar em casa e amar a família, né?
sei, Pode ser mandado. porque eles eram obrigados. Tá Né? tentando resolver na família. Mas às vezes eu. Não, ele não tinha culpa. Isso também. Mas uma coisa está vinculada à outra também. Ele não Você tinha. vai à guerra para defender a sua família. Você mata o outro para defender o seu filho. Não, mas eu penso do início. Ele até justifica. Lá de 1000 e... Eu estou trabalhando, arrumando meu dinheiro. Ou não justifica nada, né? Ou não justifica, aí Porque, tá. na verdade, a maioria das guerras elas servem a um interesse particular, que historicamente vinha desde os reis, monarcas, e hoje em dia se mascara isso com a ideia de interesse nacional, né? Ou seja, na verdade, as pessoas vão para a guerra para defender algo alheio, que não é seu. Né? E, na verdade, quando elas... Tem muitas teorias que falam da psicologia das pessoas que sofrem do traumático, né? Do pós-guerra. E aí fala-se muito da ideia do reflexo da violência na vida cotidiana da pessoa, né? Porque tu vai lá e aí tu termina se afastando daquilo que era o teu interesse mesmo. Que é a família. Que é a família. Paz, E é meio subversivo o contexto da guerra para o psicológico da pessoa ali, né? Claro. E a outra coisa é o Brasil que acontece com os valores que o motivaram a ir, por exemplo. Então ele vai pela nação, ele vai para defender a pátria, né? E aí, não tem caminho. Às vezes não tem opção. bom, eu não sei. Aí quando ele chega, não tem mais pátria, não tem nação, porque o cara fica, sei lá, sem emprego, enfim. Quem trabalha, um filme que fala sobre isso é o Nascido em 4 de Julho. Isso também. Ele vai do todo Kubrick. querendo defender os ideais norte-americanos, que ele vai lá salvar o país. Sim, sim. Aí acaba a guerra, o Estado esquece dele. E aí eles faz todo um movimento contra o Estado para acabar com a guerra do Vietnã. Mas é bem isso. Assim. Então, os níveis de realidade, que é o eixo teórico principal, o primeiro, vamos dizer assim, da transdisciplinaridade, eu estou convidando vocês a terem uma perspectiva pedagógica disso. E qual é a consequência? Bom, então os níveis de realidade, a consequência pedagógica é que eles nos ajudem a nos conectarmos dentro de nós mesmos. Então é aquilo que a gente fala do religar consigo mesmo. Bom. Então agora chega o momento de eu dizer para vocês, do Haiti e do Brasil. A degradação do Haiti e a degradação do Brasil tem um ponto pedagógico que nós podemos tomar como ponto de partida, que é a desconexão dentro dos haitianos e dentro dos brasileiros. Nós pensamos uma coisa, agimos outra. A gente nós estamos desconectados dentro de nós. Essas vezes eu estava falando desse negócio da guerra, mas eu estava pensando sobre também algumas profissões, né? Porque eu já vi uma coisa dessa que eu fiz enfermagem, né? E que algumas pessoas têm que fazer isso no seu dia a dia, tipo assim, a pessoa é enfermeira, né? E ela age com uma distância. Claro. Para se defender. Então ela parece que ela não sente nada, né? Para conseguir ficar fora da história. Né? Tem pessoas que conseguem fazer isso. Eu não consegui, né? Mas tem pessoas que conseguem separar. Claro. Só quando eu estou lá, eu faço e não sei, não é uma pessoa. Eles dizem, né? A gente tem que coisificar, porque senão se tu ficar pensando, tu não consegue. Claro, se tu te envolver com o sentimento. É ensinado a não se envolver tanto. Porque eu me envolvia. O ideal é não se envolver. Sim, tu não precisa te envolver e tratar aquilo como uma pessoa, não uma pessoa, como um organismo. Um objeto, né? Para não te envolver. Então, para essas pessoas também acontece essa divisão. Bom, avançando então, Nancy, os níveis de realidade servem para o religar consigo mesmo. Não é uma teoria forte, uma teoria... A teoria da complexidade, bom, aqui significa, recuando, que no nível de realidade existe uma irredutibilidade. No momento em que eu me religo, eu me nego a me reduzir.
Então, existe uma consequência. A segunda ponta é a teoria da complexidade, a ponta teórica. A teoria da complexidade, a gente viu, ela nos leva à ideia da irredutibilidade da relação do humano com a natureza. Então, a questão crucial da indiferença. Por que existe a indiferença com respeito aos destinos ecológicos das nossas nações? Como é que o Brasil pode fazer, os brasileiros, como é que os brasileiros podem ser tão diferentes dessa natureza belíssima, robusta que nós temos no nosso país? Como é que a gente conseguiu destruir um ecossistema inteiro como o Cerrado em questão de 20 anos? Como é que a gente conseguiu destruir a Mata Atlântica que sobrou 5? Eu não vou continuar, né? Porque nós somos nativos daqui, a gente... Como que tu vai para qualquer lugar, vê se alguém te recebe como nativo de lá? Tu tem os olhos despichados, é asiático, vai para lá para ver. Se eu apareço que sou espanhol, esse aqui passou um ano agora na Espanha, alguém te recebe lá como espanhol? Nada. Nem que tenha passaporte. Então não tem. Brasileiro só é brasileiro. No Brasil. Eu conheço já mais de uma dezena de países. Cara, não tem jeito. Não tem jeito. Você só é brasileiro aqui. Lá fora você será sempre um estrangeiro. Sempre um estrangeiro. E sempre um estrangeiro olhado de esquerda. Seja pela cor, seja qualquer entende? Então não tem como. Mas a minha pergunta não é para os estrangeiros, não é para os haitianos. Essa é uma pergunta que eu faço para os brasileiros. Como é que nós conseguimos detonar esse nosso país em 500 anos? Então, a resposta é uma só, é a nossa indiferença, é o rombo, é o vazio que existe dentro de nós. O vazio de emoção, porque a indiferença é o vazio da emoção. Professor, e de onde que surgiu essa indiferença? Pois, isso é um grande mistério, você simplesmente não enxerga. Porque é engraçado, né, que, assim, você vê outras colônias que não tem essa cultura como a nossa, né? Se estão Tão desconectados. A Austrália é pior, os australianos são piores que o Brasil. Os argentinos são piores que o Brasil. Os haitianos devem ser pior que o Brasil. Cara, não tem. A cruz dos outros é sempre mais pesada. Se nós somos bárbaros, quando a gente compara com os outros são mais bárbaros. Nós somos o país que mais sobrou índios. Na Argentina teve o branqueamento mataram total, todos, né? Nós tínhamos 5 milhões, hoje temos 200 mil, 500 mil, tá bom? Só matamos 4 milhões e meio. Mas tem país que matou todo. Então, mas não... nem se reconhece. Então a comparação ela tem que ser feita com cuidado. Eu pensei, por exemplo, só país, por exemplo, como o Canadá. Diego, o Canadá? O que tem o Canadá? O Canadá poluiu o maior sistema de água, que é aqueles grandes lagos, sabe? Ali em torno de Toronto, de Chicago e tal. Cara, o que aconteceu ali, cara, ninguém sabe explicar. Tem uma camada de crosta assim, de poluição, de mais de 3, 4 centímetros por todas aquelas... Então o Canadá, ele hoje faz a extração da areia betuminosa, que é um terror. O Canadá, ele matou mais índio do que nós. Só vou te falar do Canadá. E eu adoro aquele país. Eu adoro. Minha filha hoje, eu tenho uma filha canadense. Eu respeito aquele país, eu conheço aquela história, assim como também a mesma situação tem com a Espanha, enfim. Mas o que eu quero dizer para ti é que nessa coisa da tragédia, da desgraça, a gente não dá para comparar. Não dá para comparar. A gente tem que conhecer, estudar, respeitar.
mas não dá para comparar. Porque o sofrimento de cada um é sempre o sofrimento de cada um. Que cada um fale das suas dores. Sabe? Eu estava pensando sobre isso que tu estava falando sobre os índios e as nossas origens, assim, né? Porque a gente se misturou também. Sim. Pode dizer que eles se uniram, mas na verdade eles se misturaram muito, né? Sim, aí só nós. No Canadá ninguém se mistura, na Austrália ninguém se mistura. Por isso é que o Darcy Ribeiro diz que realmente o último povo da biosfera somos nós. O canadense não é um povo e o australiano não é um povo. E o índio queria não ser índio, né? Na verdade. O índio? É. Não ser índio? Isso se misturou e negava a sua origem. Até hoje a gente fala quando eles falam, não sou índio. Claro. Sou brasileiro. O brasileiro é aquele que não foi aceito por ninguém, nem pelo negro, nem pelo índio, nem pelo europeu. Nem por ele mesmo. O sentimento de vira-lata. Quem é você? Você, sei lá, é um brasileiro, você não é índio. Você sai daqui, você não é índio. Tampouco é afro, e tampouco é português, ou italiano, entendeu? Então você, quem é você? Não sei, te vira. O brasileiro, a palavra brasileira foi criada para designar aquelas pessoas que não eram nada. Não eram nada. Mas ao mesmo tempo era tudo. Tanto que quando você pergunta, e aí, Ele ainda faz umas perguntas pardas, as coisas. Isso que eu digo, às vezes eu vou responder uns questionários, daí tem lá, você sabe o pardo, branco com preto, branco com... Por que perguntam isso? Eu não entendo por que. Eu coloco sempre outras. Professor, a respeito do ponto de partida para a transformação do Brasil no Haiti, é agir estudando a disjunção, certo? Isso. Mas uma coisa que eu não entendi é o seguinte: na última ou penúltima aula, talvez uma coisa levantada pela Ian ou outra pessoa, de que há quem estuda o meio ambiente a partir da, não lembro o termo, ou da falta, ou da escassez, ou fica estudando a degradação, e você sugeriu estudar a abundância, não lembro o termo que você usou, estudar algo positivo, não estou lembrando. Aí você usou o exemplo do ninguém tem um conceito de feiura, e sim conceito de beleza. E nesse viés, quando você fala que usar o enfoque na disjunção, não seria melhor usar o enfoque na junção, nas conexões, ao invés de dar um foco para a disjunção? Não é uma contradição? Onde não tem contradição? Não, as contradições são boas. O que eu estou querendo dizer é que você pode, para a questão pedagógica, você pode definir vários pontos de partida. Não precisa termos sempre os mesmos. Afinal, é uma pedagogia, tá certo? É um caminho. Não tem um rigor assim. Eu estou dizendo para vocês que a degradação ela é resultado de uma ausência de emoção. Essa é a minha grande reflexão. A pessoa não degrada porque é má, ela degrada porque ela não vê, ela não enxerga. É uma ausência de emoção. Como é que eu cheguei a essa conclusão? Eu cheguei a essa conclusão conhecendo e estudando mais quais são as emoções fundadoras do humano. E lá dentro do humano só tem duas emoções que formam o humano. Estão lá 9 meses lá dentro com ele. Então o humano, quando nasce, ele está acostumado àquelas duas emoções, que é o amor e o medo. E aí eu vou lá para entender o que é o amor. Porque é claro que um povo tão amoroso como o nosso, não conseguir proteger e cuidar essa natureza tão linda que nós temos, para mim isso é um desamor. Tem alguma coisa aí que não está... Bom, aí eu vou entender que o oposto do amor não é o medo. Não, é o ódio. Aí é que me cai a ficha de que o oposto do amor é o vazio de emoção da ausência do amor. Ou seja, quando existe dentro de nós um lugar que é vazio de emoção, eu não sinto nada, a isso nós chamamos indiferença. Então o oposto do amor é a indiferença. E a indiferença, pois é, quando eu passo e não vejo, passo batido. Ah, tu estava lá? Ah, tá, não vi, entendeu?
Não deu voto mesmo. Então isso é um problema que, me baseando em Morin, Morin vai me esclarecer isso. A indiferença resulta da disjunção cognitiva do humano. O humano separou, através dos últimos 400 anos de prática econômica, social, política, violência, ele separou o cognitivo, ele separou o neurológico do imunológico. E eu que nasci, todos nós nascemos ligados, eu cresço me desligando. A escola me desliga, a família me desliga, a cidade me desliga. E aí eu sou um cara desligado. Eu não vejo a degradação, eu não vejo tal. Então é por isso que eu digo para ti que um bom ponto de partida para a pedagogia as pedagogias da sustentabilidade é você não partir da degradação, porque a pessoa, para enxergar a degradação, precisa ter dentro dela o conceito de agregação, senão não vai enxergar. Então, o meu ponto de partida não deve ser a degradação, porque vai ser complicado. Como é que eu vou? Claro, entenda que você está degradando o seu país. Bom, eu vou perder o cara. Então, o meu ponto de partida vai ser o cara, não a degradação. Eu entendi a pergunta do Leandro. Sobre o ponto de partida ser disjunção, porque na verdade é preciso, antes de tudo, reconhecer a degradação, por exemplo. Mas ao reconhecer a degradação não significa que tu vai estar dando importância para ela, mas que vai ser um passo importante para o que é necessário de fato, que é o religar dos... Mas como é que vai reconhecer, Diego, a degradação? Somente um conceito de sustentabilidade. Senão tu não vai passar, vai ficar brigando. Temos que ser sustentável. Cara, que é isso? Por exemplo, a degradação dos oceanos é uma coisa tão dramática que eu não quero nem falar, mas vocês sabem. Porque não existe nada mais baixo em termos de topografia, entende? Tudo vai para os oceanos. Agora eu te pergunto, precisa a gente estar falando isso? Como é que pode nós degradarmos os oceanos, cara? Bom, de onde veio isso? Não veio dos oceanos. Veio daqui de cima. Tudo veio, está descendo. E aí, como é que nós vamos fazer? Vamos começar pelos oceanos? Não, coitado dos oceanos. Entendeu? É urgente mesmo. Agora tem um louco aí que desenvolveu uma tecnologia para despoluir os oceanos, não sei lá. Às vezes querem resolver tudo pela forma rápida. Racional, entendeu? E aí tu pega um cara como o Maturana que vai dizer, carinha, o racional somente não convence, ponto. Agora tu imagina uma frase dessa? Isso é uma frase para nós revolucionária do ponto de vista pedagógico. Tu não adianta ficar dando discurso, os oceanos estão poluídos, não perca, deixa que outros façam isso. Vai de barco. É isso que faz a gente, isso que, vou falar por mim, isso que me faz vir para esse curso de extensão. Racional sozinho não convence. Se convencesse, eu estaria no C alguma coisa, CFH, CSC, CTC. Ok. Gente, nós precisamos avançar um pouquinho. Então, só para dizer para vocês isso, tá? Que cada ponta dessa aqui, níveis, teoria e lógica ternária, é uma teoria robusta, tá certo? Que nós vamos trabalhar de forma mais pedagógica, de forma mais palatável, ou seja, de forma emocional. Tá bom? Ok? Tá. Agora, do ponto de vista ético. Então, se a ética está associada, pedagogicamente, não estou falando filosoficamente, estou falando pedagogicamente, está associada com uma emoção é a junção de duas palavrinhas, ação e emos em latim,
é sangue. Então, emoção é a mesma coisa que uma ação sanguínea. A vida é ação sanguínea. Ok? Tá bem? Então, quando falar em emoção, emoção não é